Começando mais um Urge que responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 2 de abril. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. E vamos logo começar a respondê-las porque eu quero cobrir bastante coisa. Choque de oferta do petróleo pode fazer juros cair no Brasil e no mundo devido à desaceleração do crescimento da economia? Tem várias perguntas neste parágrafo, eu vou ler a primeira aqui e responder. De imediato, não. É o contrário, porque o choque de petróleo vai gerar uma inflação global, no mundo inteiro, no Brasil também, e pouquíssimos bancos centrais reduziriam juros para enfrentar uma escalada de inflação, mesmo que seja causada por um choque de oferta. Eu já comentei isso em outros vídeos, como eu considero a taxa de juros a ferramenta errada para lidar com o processo inflacionário quando se trata de um choque de oferta. Mas, infelizmente, essa não é uma visão compartilhada pela maior parte dos economistas e banqueiros centrais. Portanto, choque de petróleo leva à inflação e o Banco Central não reduz juros, pelo contrário, pode até elevar juros, como a probabilidade maior agora é que vários bancos centrais do planeta possam subir juros nos próximos meses para lidar com essa inflação, com o choque de petróleo. No Brasil, como já estamos com os juros em patamares muito elevados, ainda em território contracionista, o choque de petróleo e uma pressão maior inflacionária faria o Banco Central postergar novos cortes. É isso que tem sido precificado aqui na B3, nas opções do Copom. Então, taxa de juros não cairia tão rapidamente, mas começar a logo derrubar os juros por conta de inflação maior, acho muito temerário. Porém, num segundo momento, se o choque for tão imenso a ponto de provocar uma recessão global, aí sim a gente pode ter um novo ciclo de corte de juros, inclusive no mundo, e aí possivelmente seria uma recessão em meio a um processo inflacionário, estagflação, que é o pior dos dois mundos, mas é o que temos para hoje. Ainda cedo para fazer previsões desse tipo, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais o choque de petróleo e o Estreito de Hormuz permanece fechado, maior a probabilidade de termos uma recessão. Nesse cenário de juros caindo, isso pode ser benéfico para as empresas aqui no Brasil? É sim benéfico para Petrobras, produtoras de commodities, assim como é benéfico para empresas de petróleo e gás também no exterior. A gente tem visto aí as principais empresas que se beneficiam no curto prazo de petróleo mais alto, elas estão disparando na bolsa. As americanas todas, o ETF, aquele o XOP, que é um ETF de petróleo e gás, disparou bastante desde que começou a guerra. Então isso num primeiro momento. O problema é que com o choque de petróleo, ele impacta muito os consumidores, porque isso diminui a renda disponível. A inflação em alta vai diminuir renda, vai diminuir consumo, e por isso que em algum momento, se o choque persiste, é muito difícil evitar uma recessão, porque a atividade econômica precisa ser destruída. Precisa no sentido de que o choque é tão grande e não há combustível, não há derivados suficientes para fornecer, suprir o que a economia mundial precisa. E se há essa quebra de fornecimento, só destruindo demanda. E é isso que a gente está vendo já em vários países. Essa semana, assim, na Europa, União Europeia, a Comissão da União Europeia defendendo medidas de racionamento, assim como vários países na Ásia, assim como a Austrália também, por hora está mais na base da influência, no voluntarismo, mas se a coisa apertar demais, a gente pode ver medidas de racionamento forçadas. Ainda não chegamos lá, mas é bem possível que isso aconteça. E no Brasil seria, infelizmente, a mesma coisa. Bom, vocês estão vendo como o diesel tem sido um enorme de um problema aqui no Brasil. No agronegócio tem inúmeras notícias nas últimas 2 semanas de que há cidades em que os produtores não estão conseguindo diesel para escoar a colheita, que é realmente terrível. Esse é o problema que nós nos encontramos. E o que o governo precisa fazer para sairmos vivos dessa confusão, pensando que estamos em ano eleitoral? É o que eu já comentei no vídeo dessa semana sobre o choque de petróleo e como pode faltar combustível. O governo brasileiro, nesse sentido, ele é vítima como o restante do mundo. E ele precisa tomar todas as medidas para evitar que haja um desabastecimento, vai tentar mitigar ou neutralizar ao máximo a alta dos preços dos combustíveis, com subsídios, reduzindo o imposto, algum outro benefício, mas não tem muito que ele possa fazer. O ideal é que ele não impeça o repasse dos preços pela Petrobras, porque se isso acontece, aí a garantia de falta de diesel é certeira. Então,
é tentar evitar fazer um mínimo de besteira. E só para completar aqui essa pergunta como um todo, porque apesar disso que nós estamos vendo no mundo, o Brasil, a nossa moeda, a nossa bolsa, tem se saído até muito bem. Pô, o índice dólar, assim que começou a guerra, ele até subiu bastante. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá. Desde que começou a guerra, o índice dólar subiu aqui 2,36 no mundo, então o dólar se fortaleceu perante várias moedas, enquanto em relação ao dólar até teve uma queda de 1,30. Então o real brasileiro tem se saído muito bem em meio a essa guerra. Da mesma forma, nossa bolsa, aqui o ETF de emergentes, que inclui China também, caiu no período mais de 9%, enquanto aqui no Brasil o EWZ caiu apenas 1,70%. Claro que tem efeito da Petrobras, que é beneficiada, mas mostra certa resiliência do Brasil e aquilo que nós temos falado recentemente, talvez desde que começou a guerra, o Brasil, comparado com outros emergentes e comparado com outras regiões do planeta, tem se destacado porque é uma economia que não está em meio a nenhum conflito, nenhuma rota de colisão, é produtora de commodities, é produtora de petróleo. Acaba que o dinheiro, o capital global, nos enxerga como a camisa menos suja neste mundo caótico. Pelo menos entre emergentes. 3 anos seguidos com juros real de 10%. Já é o novo normal? Não pode ser, porque nosso governo e a economia não aguentam uma taxa de juros tão elevada assim. A Selic vai cair, é questão de tempo. Não consigo imaginar nós acabando 2026 com uma Selic no patamar que está agora. A economia não aguenta, as notícias aí de inadimplência não param de aumentar, inadimplência no agro, inadimplência pessoa física, está subindo bastante, prestes a bater recorde lá durante a nossa grande recessão de 2014, 2016. Então não dá, simplesmente é um juro muito, muito elevado, é um aperto monetário brutal e que será encerrado em breve. Não tão rápido quanto a gente gostaria, agora por causa da guerra. Qual a sua opinião sobre investir no setor de fertilizantes do Brasil, particularmente na Vitia 23, tendo em vista que é uma alternativa aos fertilizantes convencionais e esperando um cenário de desabastecimento em consequência do fechamento do Estreito de Hormuz? Boa pergunta, não sei dizer, assim, eu separei a pergunta não apenas para dizer que eu não sei, porque eu não cubro a empresa. É o tipo de stock picking que precisa ir mais a fundo. De bate-pronto, me parece que uma empresa que produz fertilizantes tende a ser beneficiada porque os fertilizantes estão subindo de preço no mundo inteiro por conta da guerra. Mas essa ação em específico, eu não conheço a gestão, não sei como é que está a sua solidez financeira, como está precificado o papel. Então tem que fazer o dever de casa e ver se há uma margem de segurança e tem potencial de upside ainda. Lula 4 finalmente torna o Brasil igual a Venezuela e a Argentina? Não é imediato, como já não foi agora nesse governo, e nós estamos vendo como há freios, há contrapesos, não tanto quanto nós gostaríamos, infelizmente, mas toda aquela cartilha de terra arrasada, de políticas muito intervencionistas, de gigantismo estatal, de estourar por completo as contas públicas, a gente está vendo algum comedimento sendo imposto por quem? Pelo mercado, por pessoas influentes, pela opinião pública, porque simplesmente não dá para pisar no acelerador e desarranjar por completo o fiscal. A gente precisa se lembrar do grande arcabouço fiscal, assim que ele foi proposto, era uma carta em branco para o governo estourar todo o orçamento federal e a disparar muito mais a dívida pública e o déficit. Não aconteceu da forma como gostariam, ainda assim passou um arcabouço fiscal e, como alertei aqui, melhor do que o que tinha sido apresentado, mas ainda assim ruim, tanto é que a dívida seguirá subindo e é exatamente o que aconteceu. Mas isso não é suficiente para tornar o Brasil uma Argentina e uma Venezuela. Aí é preciso uma sequência maior de políticas ruins e é preciso que o Congresso permita que as políticas mais devastadoras para a economia sejam aprovadas. E até o momento isso não foi possível. Felizmente. Não estou dizendo que as políticas foram boas, não. Eu estou dizendo que houve algum freio, houve alguma pressão contrária que evitou o cenário pior. E, para mim, o mais difícil de todos, assim, deixa eu refrasear. O mais complicado, do ponto de vista de Lula e seu governo, seus aliados,
de conseguir tornar o Brasil uma Argentina, uma Venezuela, é que hoje eles não têm controle do Banco Central. Hoje há uma blindagem enorme entre Banco Central e Tesouro Nacional que impede impressão de moeda para bancar o déficit fiscal diretamente. E esses mecanismos legais, institucionais que foram aprovados ao longo dos últimos 30 anos, em especial com o Plano Real, seria preciso retroceder muita coisa, revogar leis, para que o governo Lula tivesse muito mais ingerência e capacidade de controlar o Banco Central e aí sim gerar uma inflação desenfreada, voltar à inflação de 2 dígitos ou 3 dígitos até. No atual arranjo monetário e fiscal que nós temos, é muito difícil e isso é para o bem. O que faz a necessidade de ajuste fiscal ser urgente. E por isso que nessa semana, inclusive, tivemos uma notícia uma declaração do Geraldo Alckmin que se Lula for reeleito, 2027 será um ano de ajuste fiscal. Pô, é uma confissão de que sabe que o fiscal tá indo pro brejo e que precisa sim de ajuste. Pô, mas se sabe que o fiscal não tá bem, por que não fazer o ajuste agora? Pelo óbvio, a gente sabe, né? Tem eleição. Quais instrumentos da Strategy para quais momentos de mercado? Qual produto gera dividendos perpétuos? Quais são conversíveis em ações e outros nunca serão? Como é a nossa leitura técnica dos produtos da Strategy? Excelente pergunta, e eu vou ainda me aprofundar no assunto, mas basicamente são 4 ações preferenciais. Temos a mais famosa agora é Stretch, STRC, que paga juros mensais a uma taxa que está de 11,5% ao ano, e essa não é uma ação conversível e também não é resgatável, é uma ação perpétua, uma espécie de dívida perpétua. Então essa é a Stretch. Temos também a Strife, que é uma dívida, é uma ação preferencial que tem um cupom fixo que paga semestralmente, e aí o cupom está fixo, ele não varia, e não é conversível em ações e também é perpétua. Aí temos a Stride, que é similar à Strife, porém com um mecanismo que torna ela uma dívida subordinada, uma dívida de pior qualidade, como o Michael Saylor diz, seria uma dívida high yield dentro das dívidas ou das ações preferenciais da Strategy. Porque caso a Strategy não pague dividendos num trimestre, esses dividendos não são acumulados e devem ser pagos no próximo trimestre, como é o caso da Strife. Então, se perdeu o pagamento num trimestre, paciência, azar do investidor, esse é o risco que ele tomou e a Strategy só tem que pagar no próximo trimestre. É assim que funciona, então, a Stride STRD. E a primeira que lançou, que foi a Strike STRK, que é como a Strife, paga também juros, é um cupom fixo, mas ela é conversível em ações. Então essas são as 4 ações preferenciais, espécies de dívidas perpétuas da Strategy do Michael Saylor. Mas farei um vídeo mais aprofundado sobre o assunto que merece. Poderia indicar uma inteligência artificial para uso financeiro? Temos renda fixa nos Estados Unidos e gostaria de ter acesso a informações das empresas. A Perplexity é uma muito boa que a gente tem usado, então eu recomendaria essa. Como também as IAs têm evoluído bastante, o próprio Claude tem evoluído muito, se alguém tiver alguma outra sugestão, comenta aqui embaixo qual aplicação de IA para o mundo financeiro, para análise de empresas, para análise de números. Digam o que digam, os Estados Unidos arrasaram o Irã, mesmo sem invadi-lo. Mas o que vem agora? Estados Unidos vai voltar a focar na Ucrânia? Vão disputar minerais com a China? Vão invadir a Groenlândia? Trump não é um sujeito que gosta de ficar sem holofotes. Vamos lá. Estados Unidos, sem dúvida que é uma potência militar incomparavelmente superior ao Irã. E o Irã também sabe disso. E sim que eles conseguiram atacar vários alvos, degradar instalações militares, capacidade de lançar mísseis, de produzi-los, as infraestruturas também de todo o programa nuclear, muita coisa foi destruída. Agora, isso não é suficiente, porque basta o Irã sobreviver, basta o regime reter a capacidade de reagir, de lançar mísseis, de lançar drones, que o Irã consegue infligir um alto custo à economia global, ao Golfo Pérsico, aos países da região, a Israel, aos próprios Estados Unidos também, e é exatamente isso que estamos vendo, e por isso que até o momento os Estados Unidos, apesar do poderio militar, não conseguiu encerrar o conflito. Essa é a verdade. E agora, a gente já pode dizer que, passado mais de um mês da guerra, o Trump se meteu num grande atoleiro.
subestimaram a capacidade de resiliência do regime iraniano e de seguir lançando mísseis e, mais ainda, conseguiram colocar o Estreito de Hormuz sob controle quase total dos iranianos. Porque basta a ameaça constante de colocar minas no estreito ou lançar drones, mísseis contra navios cargueiros inimigos, que ninguém tem coragem de passar pelo estreito. Então, efetivamente, o Irã agora está controlando o estreito, está negociando com outros países em paralelo, como já negociou com o Paquistão, como já negociou com Filipinas, a China já está negociada, e possivelmente vai negociar agora com a União Europeia ou outros países para que eles permitam a passagem de navios cargueiros, petroleiros, de containers, contanto que não sejam dos inimigos, na visão do Irã, Estados Unidos e Israel, e talvez ali os países do Golfo Pérsico, porque estão permitindo que os seus países sejam usados para lançar ataques contra o Irã. Então, esse é o grande problema que o Trump tem no momento. É muito difícil encerrar esse conflito aniquilando o Irã. E, passado esse período todo, também já dá para concluir que é quase impossível vencer o regime, subjugar o regime iraniano. E antes que alguém comente aqui, eu tô torcendo pro Irã. Não tô torcendo pro Irã. Não tenho nenhum amor, não vou derramar nenhuma lágrima pelo regime dos ayatollahs, longe disso. É um regime ditatorial, matou, sabe-se lá se foram alguns milhares ou dezenas de milhares dos seus cidadãos, os protestos que houve agora no começo do ano. Então não tenho nenhuma simpatia pelo regime. Mas é preciso ser realista com o que está acontecendo. Trump se meteu, sim, num atoleiro e não sabe como sair. E pior, o mais provável agora é sim uma invasão terrestre. O que será um desastre completo, não sabemos ainda onde eles invadirão, se são algumas das ilhas ali no Golfo Pérsico, se é alguma área no continente mesmo, no Irã, mas é muito difícil qualquer estrategista militar, o especialista menos renomado chega à mesma conclusão que uma invasão por terra seria uma missão suicida para os Estados Unidos. Mas dada a mobilização de forças para a região, de mais infra, de mais soldados, fuzileiros navais, a probabilidade maior nesse momento é sim que uma invasão terrestre vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. E antes que alguns critiquem aqui, como já vi em vídeos passados ou até no Twitter, que eu não entendo nada de geopolítica e de análise militar. Não sou especialista em geopolítica, não sou analista militar, mas já li muito sobre a geopolítica, especialmente da região, especialmente porque eu vivi nessa região e me obriguei a ler e entender o que acontecia por lá. Então, ignorante no assunto, eu sei que eu não sou, e mais do que isso, basta analisar as minhas previsões sobre conflitos, começando com a da Ucrânia, lá em 2022, que antes do Putin invadir, eu disse, a probabilidade maior é sim que o Putin vai invadir a Ucrânia, o que efetivamente aconteceu cerca de um mês depois que eu publiquei um vídeo sobre o assunto. Agora também, com relação aos Estados Unidos atacando o Irã, Israel e Estados Unidos. Antes de começar o ataque, eu falei, olha, a probabilidade maior é sim de um ataque, por conta de toda essa mobilização, que custa bilhões por dia. Não é à toa que Estados Unidos está deslocando todas essas tropas, porta-aviões e tudo mais para a região. Deve sim acontecer um ataque, como aconteceu. E depois, o que a gente está vendo agora. A guerra se arrastando, é difícil acabar com ela, a tendência maior é de escalada de conflito, e essa é a previsão que eu já fiz, acho que no Twitter, e refaço agora, que o cenário mais provável é uma invasão terrestre. Espero que eu esteja errado, espero que isso não aconteça, e que de alguma forma consigam um cessar-fogo, mas é muito difícil. E o mais complicado de tudo isso, eu estou embolando várias questões aqui nessa pergunta, é como os Estados Unidos estão perdendo a sua credibilidade diante de todo o mundo. Porque os discursos do Trump, agora nessa semana, um discurso sem pé nem cabeça, eu inclusive escrevi no Twitter como o Trump virou o maior gerador de ruído e é difícil extrair alguma coisa de sinal das falas dele, a não ser coisas que movimentam o mercado, mas até já estão movimentando menos o mercado porque ninguém leva ele a sério de fato, ou literalmente em tudo que ele fala.
mas é uma amostra de como o mundo não está confiando mais nos Estados Unidos como confiava recentemente, especialmente quando se fala agora desses conflitos. E mais, como o Trump tem dito agora para os aliados, né, que já nem sei se os aliados consideram os Estados Unidos aliados depois de tudo que aconteceu, especialmente a Europa. Pô, que eles têm que ir atrás do petróleo, que eles se encarreguem de abrir o Estreito de Hormuz porque eles precisam mais e não os Estados Unidos, então que eles façam esse trabalho. Os americanos já acabaram com o Irã e fizeram o trabalho mais difícil. Assim, um líder europeu, um líder asiático, escutar isso é um tapa na cara, sinceramente. E mais notícias também nessa linha de que a França, Macron, deu declarações querendo criar uma nova aliança em paralelo aos Estados Unidos, não seria contra os Estados Unidos, mas em paralelo aos Estados Unidos, porque já não confiam na América, especialmente agora nas questões envolvendo geopolítica, envolvendo a segurança energética ou a garantia de que os principais estreitos do planeta seguirão abertos, sobretudo o Estreito de Hormuz, que é o mais importante. Talvez daqui a alguns anos a gente vai concluir de forma inequívoca de que esse foi um grande erro estratégico dos Estados Unidos, atacarem o Irã, porque tem muito mais a perder do que a ganhar e é difícil de conseguir vencer. Como está sendo a realidade, é muito difícil de vencer o regime iraniano e, enfim. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Sabe o novo significado do EBITDA? Earnings before Iran, Tariffs and Donald's Announcements. Pois essa sacanagem, né, o EBITDA agora significa isso. Para quem não sabe, EBITDA é uma métrica de geração de caixa das empresas, que é Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization. Enfim, parece que agora será isso. Considerando que são aliados militares através da OTAN e também que a Europa é notavelmente mais afetada pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, a postura de países na Europa em relação ao conflito se deve ao quê? Medo de consequências em casa, manifestação de possíveis atos terroristas, birra para provar o ponto de vista, fundamentada, pois acreditam que o Irã não seria uma ameaça, estão completamente perdidos, alguma outra opção? Eu diria que um pouco de tudo, mas a verdade é que essa é uma guerra impopular, inclusive nos Estados Unidos. Trump está tendo aí a sua popularidade minada, está nas mínimas desde que assumiu o segundo mandato. E, sobretudo, o Irã não é o Iraque, não é Afeganistão, não é qualquer outro país que não tenha um poderio militar na região. É muito difícil vencer essa guerra, então o risco era enorme, como agora está se provando verdade. E por conta também do risco de fechamento do Estreito de Hormuz, que é um choque global enorme. E os países que dependem mais do fluxo pelo estreito, claro que tem muito mais receio de participar e fazer um ataque como esse, como fizeram agora. Outro motivo, os países da Europa e a OTAN têm muito receio da ameaça da Rússia vinda do Putin. Isso que o Trump tem subestimado. Ainda tem uma guerra no continente europeu, então o foco, a atenção principal é com a Ucrânia, não deveria ser com o Oriente Médio, inclusive para os Estados Unidos, mas enfim. E a ironia do destino, deliberado ou não, um dos grandes vencedores da guerra até o momento é Vladimir Putin, porque ele teve as sanções contra o seu petróleo removidas, o petróleo está agora acima de $100 o barril, a OTAN cada vez mais humilhada, e daqui a pouco a ponto de ser dissolvida pelo Trump, e ele continua lá invadindo a Ucrânia em nenhum sinal, nenhuma perspectiva de acabar com a guerra. E os Estados Unidos agora distraídos no atoleiro no Oriente Médio. O que mais que o Putin poderia pedir? É um cenário perfeito para ele. E o mundo inteiro precisando ainda mais do seu petróleo e gás natural. Então, sim, Putin está rindo à toa nesse momento. Faça um paralelo entre o preço dos ovos de Páscoa com a economia do Brasil. Pô, mudando completamente de assunto aqui, caramba, como é que eu vou começar essa pergunta, né? A gente tem visto como os chocolates estão sofrendo com a inflação. Algo que eu comentei já em alguns vídeos, até eu vou ver se eu relembro um vídeo, editor, sobre reduflação. Vamos colocar o vídeo aqui em cima. Porque uma das consequências da inflação, a perda de poder de compra do dinheiro, é que os produtores são incentivados a adotar práticas para impedir
quedas maiores na venda dos seus produtos. Que tipos de práticas? Primeiro, reduz a quantidade, reduz o tamanho da embalagem e mantém o mesmo preço. Então o preço unitário aumentou, mas o preço da embalagem do conteúdo aquele continua o mesmo, porque diminuiu a quantidade vendida. O chocolate antes era 200 gramas, agora é 180 e o preço continua o mesmo. Então, aumentou, mas o preço da barra não mudou. Essa é uma forma, essa é a reduflação. Outra forma é adotar ingredientes menos nobres, que custam mais barato. No paladar do consumidor, ele sentirá, vai perceber, mas é menos pior do que o preço aumentar e as vendas caírem. E nos chocolates, isso está acontecendo não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro. Até porque o cacau disparou muito de preço nos últimos anos, agora deu uma queda, mas a disparada foi enorme. Então fazer um chocolate com bons ingredientes ficou muito caro. E se fica muito caro, o consumidor não consegue, precisa e acaba recorrendo a produtos de qualidade inferior. E, bom, agora os ovos de Páscoa é um pouco do momento, né? Os ovos de Páscoa estão caros pra caramba. E será que são realmente feitos de chocolate ou é sabor chocolate? Até isso surgiu agora, imagina, é um doce sabor chocolate, não é mais chocolate. Enfim, até aproveitando, deixa eu dar uma dica para quem mora em São Paulo especialmente, porque tem a Maggio Chocolates, que inclusive ganhou o concurso da Veja São Paulo de melhor ovo de Páscoa, e a Maggio é do irmão do meu grande amigo Luca Tanzilo. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, então provem porque é espetacular. Rússia se tornará a queridinha da União Europeia. O que a Rússia pode pedir à União Europeia? Grande abraço. Essa é a ironia que eu acabei de comentar, em que a União Europeia, a gente precisa dar um passo atrás, né? Por decisões equivocadas nessa transição energética forçada, em que eles esqueceram da segurança energética e esqueceram e subestimaram o nível da dependência que a Europa estava criando da Rússia, e que substituiu a Rússia agora pelo Oriente Médio e pelos Estados Unidos, especialmente o gás natural liquefeito. Agora, com o Estreito de Hormuz efetivamente fechado, olha, a União Europeia vai ter que comprar de novo da Rússia, alguma coisa vão ter que fazer, mas é um enorme problema para a União Europeia, que está numa posição fragilizada quando se trata de segurança energética. Como ganhar dinheiro com a guerra? Bom, quem estava apostando aí em Petrobras, em petróleo e gás e petróleo, ganhou muito dinheiro. Daqui para frente, acho que essa low hanging fruit, né, essa forma fácil de ganhar dinheiro com a guerra, ficou para trás. É possível, se tivermos como eu acho que vai acontecer, tropas terrestres invadindo o Irã e petróleo subindo mais, bom, essa pode ser uma forma de ganhar dinheiro com a guerra, porque as empresas vão subir mais ainda. No cenário atual, quanto tempo levaria para estabilizar as cadeias de suprimentos de petróleo? É difícil dizer ainda, porque não sabemos o tamanho do estrago total em refinarias, em pontos de carregamento, em portos, até em reservas, né, em áreas de extração, de produção de petróleo, de gás natural. No Catar tivemos alguns ataques importantes, tanto é que até o principal efeito de choque agora é mais no gás natural do que o petróleo, já que o Catar é um dos grandes produtores mundial, 1/3, se eu não estou enganado, passa pelo Estreito de Hormuz de gás natural liquefeito, e é basicamente tudo o Catar. Com essa interrupção na produção, quanto tempo para voltar ao nível pré-guerra? Alguns meses. Isso não volta da noite para o dia. A quem é que poderia compensar essa perda por lá? Rússia poderia compensar parte dessa perda. Estados Unidos poderia, mas lá já também... Estados Unidos, por mais que sejam grandes produtores, são os maiores produtores de petróleo do planeta hoje, eles consomem demais também. Então não é que há um excedente pronto para vender para o restante do mundo para quem quiser comprar, contrariando o que o Trump falou no discurso dele. Mas é uma questão de meses. Atualmente, quem é o maior beneficiado com a guerra entre Irã e Estados Unidos? É a China ou a Rússia? A Rússia, sem dúvida alguma que é a Rússia. A China, ela é mais afetada porque ela é a principal compradora de energia de todos os países do Golfo: Irã, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, e agora não consegue comprar tudo que precisava. Petróleo do Irã está fluindo normalmente, ou quase que normalmente, para a China, mas o restante não. Isso no curto prazo.
Mas pensando mais a longo prazo, até preciso me referir à capa da The Economist, a revista britânica The Economist, que eu não costumo concordar, mas essa em si eu concordo. Estados Unidos estão distraídos, focados, gastando bilhões com uma guerra sem nenhum sinal claro de vitória ou de quando vai acabar. Então, mais a médio prazo, talvez a China também saia beneficiada desse conflito. Até porque a China, o Partido Comunista faz um planejamento de longo prazo há muito tempo e eles vêm se preparando, transformando a economia do país, transformando a sua dependência de importação de energia em uma economia mais dependente de carros elétricos, de energia eólica, solar, mas não apenas essas, porque são todas as fontes. A China, ao contrário do restante do mundo, ela segue aumentando geração de energia por todas as fontes. Carvão segue aumentando, nuclear segue aumentando, eólica, solar, tudo possível. De tal forma que ela consegue agora mitigar mais os efeitos de uma guerra que interrompem o fornecimento pelo Estreito de Hormuz. Além disso, ela também tem estoques de reserva, tem a sua reserva estratégica de petróleo, assim como de combustíveis, diesel, gasolina, combustível de aviação também, querosene, porque eles sabem muito bem que uma guerra como essa e um estreito como o de Hormuz não sendo controlado pela China, ela logo seria afetada. Então, de imediato, mais Rússia, talvez mais a médio prazo, e se o conflito se arrastar por mais tempo, talvez a própria China saia como uma beneficiada do conflito. O plano do governo de subsidiar combustíveis funcionará para conter os danos em ano eleitoral? É possível, é um mitigador, mas se o problema se agrava mais, é difícil. Essa é uma crise que caiu no colo do Lula e não tem tantas alternativas para lidar com esse problema. O mercado não está precificando juros e inflação mais altos por conta da guerra? Juros longos, sem dúvida alguma. Juros, taxa básica fora do Brasil também. No Brasil, o que a gente está vendo é uma demora mais para termos mais cortes de juros na taxa Selic. Após o conflito, o petróleo volta para casa de $60? É possível, claro, mas não imediatamente. Trump ainda tem alguma credibilidade com o mercado? Para mim, esse é um dos grandes problemas que eu vejo com a administração Trump, e aqui até um comentário adicional, porque eu vejo isso. Algumas pessoas acham agora então que eu sou contra os Estados Unidos e estou a favor do Irã. Não, eu sou a favor dos Estados Unidos, e como já fiz um vídeo sobre a fundação dos Estados Unidos da América, eu admiro demais e valorizo os ideais fundacionais da América. Mas o que estamos vendo agora com a presidência Trump, que tinha um enorme potencial assim que ele foi eleito no ano passado, agora, especialmente por conta do caso Jeffrey Epstein, e mais ainda agora por conta da política externa americana, que foi está sequestrada há muito tempo por Israel, que forçou ou influenciou ou incentivou de alguma maneira o Trump a fazer esse ataque contra o Irã. Por conta disso tudo, o governo Trump, na minha opinião, está fazendo mal para os Estados Unidos. E a política externa é a principal razão para eu fazer essa afirmação. Só que além disso tudo, por conta dessa postura do Trump, que não foi só com a guerra, foi com a guerra comercial, a guerra tarifária, o tarifaço, a guerra comercial. Eu diria que o Trump, ele próprio, pela sua postura, vem minando a credibilidade do governo americano com os demais aliados do mundo inteiro. E agora com a guerra, mais ainda, é um agravante nisso tudo, né? O dólar não deveria estar subindo com a guerra, os Estados Unidos estão sem credibilidade. Vê como a palavra credibilidade está aparecendo bastante aqui, né? O dólar subiu com a guerra, o dólar index foi para cima de 100. Aqui no Brasil, como eu mostrei, não, até teve uma queda com o início da guerra. Mas, embora sejam os Estados Unidos os principais envolvidos no conflito, por conta do dólar ser a moeda de reserva hegemônica e ser a unidade de conta mundial, quando há uma crise, há uma busca por segurança, por liquidez, o mundo ainda precisa correr para o dólar. Não é porque gostam do dólar e acham a moeda mais bacana do planeta. Não. É uma questão estrutural, financeira e monetária.
A maior parte das dívidas do planeta está denominada em dólares. Então, quando há uma necessidade de liquidez, a busca, o refúgio acaba sendo o dólar, especialmente no curtíssimo prazo. Tem espaço para queda de juros no Brasil mesmo com a guerra? Tem, porque eu acredito que o nosso juro está em um patamar muito contracionista e há muito tempo. Então, mesmo com a guerra, deveríamos perseverar nesta queda da Selic. A rede Lightning do Bitcoin não pegou mesmo, né? Nada é vendido usando ela. Discordo. Ela cresceu, talvez menos do que nós gostaríamos, mas ela cresceu, tem sido mais usada. Lá em Rolante, a cidade aqui perto na Serra Gaúcha, até fiz um documentário lá, vou colocar o link aqui em cima. Bitcoin é usado basicamente por meio da Lightning. Agora, a rede Stripe do Jack Dorsey anunciou que está integrando o Bitcoin e a rede Lightning para pagamentos sem nenhuma fricção. Então o comerciante conectado na Stripe pode receber em Bitcoin e por meio da Lightning inclusive, e é instantaneamente 5 milhões de comerciantes que podem agora receber em Bitcoin e também por meio da Lightning. Cara, isso é fantástico. Só um adendo aqui, não é Stripe, é a Square, a empresa do Jack Dorsey. Não acho que o Trump está passando da conta no Irã? Pontes, infraestrutura, é o que eu considero lamentável e condenável quando o presidente americano não apenas posta as bobagens que ele posta e a forma como ele escreve, mas ao mesmo tempo ameaçando crimes de guerra. Pô, atacar intencionalmente infraestrutura civil é um crime de guerra. E ele não apenas tuitou isso, como também falou naquele discurso dessa semana, um discurso que não precisava ter feito, não falou nada com nada. Ao que tudo indica, estão atacando também agora. Teve uma ponte no Irã que atacou. E aí tinha aquela história, quem ainda defende essa guerra e que dizia, não, isso é tudo para libertar os iranianos, os Estados Unidos estão fazendo isso para libertar os iranianos, vocês não querem que os iranianos sejam libertados desse regime ditatorial? Sim, quero, mas sabe que esse não é o objetivo. E agora fica comprovado que essa não é a preocupação de Trump. E sim, já passou da conta ao atacar o Irã, já não deveria ter feito isso. E agora é complicado. Novo ministro da Fazenda dizendo que não haverá mais declaração do imposto de renda. É possível? Calma. Esse é o Durigan, né? O novo ministro da Fazenda que substituiu o Haddad. Vocês não estão com saudade do Haddad? Pois é, né? Não tô, tá? Só pra deixar claro. Não é que ele quer acabar com a declaração. Ele quer automatizar a declaração. Ele quer que os brasileiros não tenham todo o trabalho de preencher a declaração, mas a declaração vai continuar. Esqueçam. O que está por trás dessa afirmação é mais tecnologia, mais, na minha opinião, invasão de privacidade para que a Receita preencha para nós brasileiros, faça esse favor, preencha a declaração e você apenas confirme se está correta ou não está correta e beleza. Então, não estão deixando a gente sonhar. A declaração seguirá sendo preenchida. A diferença aqui é quem é que vai fazer o principal trabalho, se é a Receita ou se seremos nós. Espero que isso continue a cargo do cidadão e não da Receita. Lula concorre à reeleição ou não? Veremos. Ainda incerto. Esses balões de ensaio têm sido jogados aí na imprensa. Teve uma notícia essa semana de que o PT estaria estudando até outros candidatos, caso Lula não seja candidato à reeleição. Sim, é uma possibilidade. Até o fim desse mês a gente deve saber, se eu não me engano é o limite, né? 30 de abril. Indique livros focados em geopolítica e relações internacionais voltados aos investimentos. Eu diria que os principais livros, até para o momento atual, e que tem a ver com geopolítica, são aqueles sobre o petróleo. Os livros do Václav Smil, que é um especialista em energia, e ele fala muito sobre petróleo, sobre gás natural, energia em geral, e acaba tangenciando os assuntos de geopolítica, recomendo demais. O livro sobre a história do petróleo, que é do Daniel Yergin, que em inglês é The Prize, que é o prêmio, sobre também a história do petróleo. Mais recentemente ele fez um livro, ele publicou um livro novo, mas aí foi logo antes da guerra da Ucrânia, acho que ele ficou logo defasado, mas esses seriam bons livros sobre o assunto. E recomendo também
o Substack do Marcelo Lopes, da L2 Capital, porque ele tem aplicado na prática as lições de geopolítica para os investimentos. Então, recomendo também vocês assinarem o Substack dele. Vou colocar o link também nos comentários ou na descrição do vídeo. Recomendo algum curso para entender conceitos básicos de economia? Sim, recomendo o Ciclo de Mercado, que está disponível para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue dinheiro, siga o dinheiro, código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo, porque além do curso Ciclo de Mercado, além dos documentários que temos lá, documentários cinematográficos sobre história financeira, investimentos, economia, bolhas financeiras históricas, tá muito bacana. Nós também temos o curso Bitcoin Futuro Financeiro e, inclusive, estamos agora temporariamente com o curso Passaporte Financeiro, que é em parceria com o Francisco Litvai da SETI, para quem deseja entender mais sobre imigração, residência no exterior, offshore e tudo mais. Então, aproveite essa promoção temporária. Follow the Money, siga o dinheiro, código QR na tela e link na descrição do vídeo. Pois é, a última pergunta não é um comentário, ó. Feliz Páscoa e feliz aniversário para mim, 5 de abril. Então, feliz aniversário para você que escreveu essa mensagem. Eu não revelei o nome aqui, eu normalmente não revelo o nome das pessoas, mas você sabe quem é. E espero ter gostado demais o Responde, espero que tenham lavado as louças, espero que não tenham deixado o celular que estava apoiado na janela cair dentro da pia e acabar com tudo. Desfrutem deste domingo de Páscoa com suas famílias, com seus amigos, que seja uma Páscoa muito abençoada. É isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e voltamos no próximo. Valeu, obrigado.